Durante os últimos meses, testemunhamos enormes avanços na consolidação da paz em Moçambique. A finalização do processo de desarmamento e desmobilização é um motivo de imenso orgulho para o nosso país. Esta conquista é também importante para a região de forma mais alargada e para os esforços de África com vista a silenciar as armas no continente. Saudações e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Ministro do Interior encoraja Cernic a continuar firme na luta contra o crime organizado. O comandante-geral da PRM insta as forças de defesa e segurança a apertar o cerco contra os terroristas na província de Cabo Delgado. A população de Kisanga diz se sentir segura e protegida pelas FDS. O comandante-geral da PRM quer que no dia da votação não hajam distúrbios e perturbação da ordem e segurança públicas. Ministro do Interior, Pascoal Ronda, encoraja o Serviço Nacional de Investigação Criminal a continuar firme na prevenção e combate ao crime organizado. Pascoal Ronda diz que o território nacional não deve ser palco dos raptos. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, visitou as instalações do Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo para se inteirar do funcionamento da instituição e da situação operativa. Esta visita faz parte do trabalho que nós fazemos ao setor que é o Ministério do Interior para conhecermos a pulsação da instituição ou do setor. No caso vertente Cernic, nós entramos e sentimos por dentro o seu pulsar. Constatamos que há trabalho, há firmeza, há dedicação e há vontade de fazer mais na prevenção e combate ao crime em todas as suas dimensões. Segundo o ministro do Interior, há todo um esforço na luta contra os raptos através do esclarecimento dos casos. Há esclarecimento de delitos, há uma luta forte em relação aos raptos, há todo um esforço à volta disso, por forma que este espaço, Moçambique, não seja dos raptores, mas seja daqueles que respeitam a lei. E eles têm a obrigação de lhes mostrar a lei, levando-os à justiça. Aos agentes que se envolvem no crime organizado e atos de corrupção, vai um aviso. Existem medidas com base no regulamento disciplinar. Esses atos ultrapassam o nível apenas de casos disciplinares, que são criminais. Está a lei penal, para ser respeitada. É o que deve ser seguido e foi o que nós recomendamos. Todos aqueles que estiverem contra a lei devem ser punidos pela própria lei. Pascoal Ronda tomou posse como ministro do Interior a 30 de agosto do presente ano e já realizou visitas de trabalho às províncias de Maputo, Cabo Delgado, Manica e Sofala. O comandante-geral da PRM insta as forças de defesa e segurança a redobrar a vigilância contra os terroristas com vista a garantir que o pleito eleitoral em curso decorra de forma ordeira. Bernardino Rafael falava numa formatura em Mocimbo da Praia, na província de Cabo Delgado. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique visitou o comando distrital da PRM em Mocimbo da Praia para aferir o grau de prontidão das forças de defesa e segurança durante o pleito eleitoral em curso no país. Esta é uma vila municipal. É preciso estar de prontidão do primeiro grau
para que não haja surpresas na vila de Mocimboa da Praia. Qualquer disparo, qualquer falha de disparo nosso pode propiciar a fuga da população. Então, nós temos que estar de prontidão do primeiro grau para que não agitemos a população, para que haja eleições aqui no município sem alteração da ordem de segurança pública. O distrito de Mocimboa da Praia foi epicentro dos terroristas em Cabo Delgado. Por isso, Bernardino Rafael insta as forças de defesa e segurança a apertar o cerco para que não haja perturbação da ordem. Vigiar para não penetrar um só, para criar pânico na população. Nós confiamos de vós, o país confia de vós, o país está nas vossas mãos para garantir a defesa e a soberania e, sobretudo, naquilo que é a nossa atribuição, garantia da ordem de segurança pública e proporcionar a livre circulação de pessoas e bens, combatendo o crime e prevenindo também os acidentes de viação, que é também a causa de morte nas nossas rodovias. Rafael quer que seja quebrado o rótulo de que Mocimboa da Praia é palco dos terroristas. Pela zona, dizer essa zona de terroristas, essa zona aqui, nós temos que lutar até pôr o fim. O fenômeno é um fenômeno internacional, pode aparecer ali e acolá, mas não pode ter uma zona como califado, como zona controlada por eles, isso não pode ter. E bem o fizeram. Aqueles distritos eram tidos como áreas do controle deles, vocês foram capazes de libertar. Expulsaram os postos administrativos todos. Hoje só estão numa pequena mata que é possível, com as vossas ações progressivas que têm tido, possível controlar. Um dia temos isso, no outro dia temos aquilo, mas no geral a situação tende a melhorar significativamente. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique rendeu homenagem aos polícias perecidos no período de ataque terroristas. Viemos homenagear através de vós aqueles colegas que perderam a vida naquele primeiro dia de 2017, que foram vítimas de ataque terrorista. E já vão completar 6 anos. Nós fomos os primeiros vítimas deste fenômeno. Então não podemos abandonar, temos que vingar o sangue derramado pelos nossos colegas, temos que vingar os danos causados pelo este edifício do Comando Distrital pelos terroristas e tudo aquilo que constitui perca irreparável dos nossos colegas. Daí sempre apelamos que nós estamos proibidos de abandonar os nossos postos, estamos proibidos de deixar combater o terrorismo, porque só vingando contra eles, ali nós valorizamos aqueles colegas que perderam a vida no primeiro dia do ataque terrorista na província de Cabo Delgado. Bernardino Rafael saudou as forças de defesa e segurança pela firmeza no combate aos insurgentes. Os membros da Polícia da República de Moçambique nunca abandonaram as suas posições desde lá até neste presente momento. Então viemos saudar e dizer que o fenômeno continua e de forma a que nós tenhamos sempre um enfrentamento, precisamos de estar sempre de prontidão para que um dia isto encontre o fim e a população volte a trabalhar sem nenhuma ameaça do fenômeno terrorista. A homenagem surge na sequência de passagem de 6 anos de luta contra o terrorismo em Moçambique.
A população de Quitanda, no distrito de Palma, diz-se sentir-se segura e protegida pelas forças de defesa e segurança. Contudo, prevalece o sentimento de medo quando as forças realizam disparo de treino de tiro. O sentimento foi manifestado durante a visita de auscultação popular efetuada pelo comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, neste ponto do país. Depois de escalar o distrito de Mocimboa da Praia, o comandante-geral deslocou-se ao posto administrativo de Quitunda, em Palma, para auscultar as sensibilidades da população reassentada em relação às formas de atuação das forças de defesa e segurança neste ponto do país. A população diz sentir-se segura e protegida, contudo, prevalece o sentimento de medo quando as forças de segurança realizam disparos na carreira de tiros. Lá nas machambas, quando ir, cultivamos, mas assustar, porque tem machamba, a zona de Mangala, Macala. Se ir aí nas machambas, sempre houve tiro ali, houve tiro. Agora, eles assustam, não sabem esses tiros, é para o bem ou é para o mal. Por causa não avisou, tinha avisar, nós está a vir hoje trabalhar, agora não avisou. Obrigada. Por outro lado, reclamam pela alta velocidade que as forças de defesa levam a cabo na via pública. Nossos militares trabalham a partir da empresa até na comunidade. Foram dados transportes para andar com eles. Ao andar nas estradas, eles não pensam de que aqui onde vamos tem pessoas que andam a pé, que andam de moto, que andam de bicicleta. Eles vão como ir. É de esperar, depois deste longo tempo de problema dos terroristas, ao regressar, o espírito, o sentimento de medo sempre havia de prevalecer. O que nós queremos garantir é que as forças de defesa e segurança, aquela vossa força que está lá, vai continuar a garantir a segurança para que nós, a população de Quitunda, não só a população que está a regressar nas suas comunidades para trabalhar, produzir, com vista a desenvolver o nosso país. Sempre quando há uma guerra é um desafio. O desafio é que nós temos que nos organizar enquanto as forças de defesa e segurança estão a combater ou estão a nos proteger. Nós temos que produzir, nós temos que estudar e nós temos que pescar para desenvolver o nosso país. Por esta razão existe essa força, mesmo para a questão da própria as companhias que querem explorar a gás. Nós, como das forças de defesa e segurança, estamos aqui prontos a defender para poder eles conseguirem tirar os recursos que têm ali, porque onde há produto deste não pode faltar conflito, mas enquanto as forças a defender por fora, eles podem produzir gás. Por isso existem essas forças todas para garantir que as companhias trabalhem, para garantir com que a população trabalhe, aqueles que devem tirar gás devem tirar. Esse é que é o desafio que nós temos lançado para todos aqueles que precisam de se beneficiar ou beneficiam da nossa proteção. Fizeram parte da reunião o administrador do distrito de Palma e membros da direção das Forças de Defesa e Segurança. Comandante-geral da Polícia da República de Moçambique quer que no dia de votação não hajam distúrbios e perturbação da ordem e segurança públicas. No 9º dia da campanha eleitoral, o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, visitou o distrito de Chiuri, na província de Cabo Delgado, e apelou aos membros da corporação para trabalhar afincadamente para que os pleitos eleitorais decorram em momento ordeiro e sejam justas e transparentes.
aqueles fenômenos de alguns que dizem que tem que votar, esperar aí na urna, contar o seu voto. Não. Votou, foi para casa. A imprensa e outros órgãos, próprios órgãos da administração eleitoral, é que vão nos dizer os resultados. Por isso, vocês monitorem. Ninguém tem que ficar ali. Quem vota tem de sair para casa. Porque isto, ficar ali, vai propiciar distúrbio, vai propiciar impaciência, depois vão começar já a aparecer a alteração da ordem de segurança pública. Controlam as pessoas que vêm votar e devem desaparecer do recinto da votação, vão para as casas deles. E a polícia tem que estar atento. Nada de aglomeração naqueles postos de votação das pessoas que já votaram. Garantam isso e explique que as pessoas não podem cometer esse tipo de erros de permanecer depois de votar no seu posto de votação. Nós fizemos algum trabalho em relação ao processo de recenseamento, de preparação da campanha, até então estamos a proteger todo o processo. Portanto, fizemos algumas reuniões com os partidos e no sentido de sensibilizar para que não optem pela violência durante a campanha eleitoral. Portanto, até neste momento tivemos apenas registro de alguns casos não dignos de realce e que neste momento, ao nível da Vila Autarca de Chiuri, o trabalho está a correr de perfeição. Em Chiuri, Bernardino Rafael também falou do terrorismo. Qualquer movimentação estranha, respondam sem dar trégua. É um corredor, às vezes eles apanham carros lá, tentam passar aqui, então travem, não deixem que passem aqui os terroristas, nem os imigrantes ilegais que depois podem transformar ou podem estar alegadamente a ser imigrantes ilegais enquanto são terroristas, vêm aqui praticar atividades estranhas à nossa pátria. O comandante visitou o posto de controle de Lúrio e as obras de construção de posto multissetorial de fiscalização. Serviço Nacional de Investigação Criminal no Niassa detém indivíduo indiciado do crime de homicídio no distrito de Sanga. O indiciado terá usado uma arma branca e esfaqueado mortalmente a esposa, supostamente por desentendimentos e consumo de estupefacientes. O caso aconteceu no passado dia 18 de setembro e o indiciado foi detido na semana depois no povoado de Pagarila, distrito de Sanga, no Niassa. O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz que o crime foi antecedido por uma briga e o consumo de cannabis sativa. O indiciado, depois de assassinar a sua esposa, retirou-se da residência para fazer supor que aquele crime terá ocorrido na sua ausência. Todavia, os vestígios que foram recolhidos pelo CERNIC no local do crime e que depois mereceram análise para efeitos de perícia, o resultado desta perícia indicou de forma clara que aquele crime terá sido cometido por este nacional de 28 anos de idade, que por sinal era esposo ou marido da vítima. E para além da detenção deste nacional, também foram apreendidos alguma quantidade de substâncias psicotrópicas, portanto refiro-me à soruma que estava na posse deste indiciado. Este é o segundo caso de homicídio entre casais que o Serviço Nacional de Investigação Criminal no Niassa registra este ano. Por isso, gostaríamos de apelar aos casais que desentendimentos que possam advir no convívio entre as partes, que se procurem outras formas de resolver e não optar pela via criminosa. O indiciado tem 28 anos de idade e a vítima 31. E assim termina mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Muito obrigado pela atenção dispensada. É sempre bom trabalhar para si.
Nós voltamos na próxima edição.